Boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus seja com a vida de vocês, a você que nos acompanha pelo Facebook. Vamos ter mais um tempo para adorarmos ao Senhor. É o dia que nós reservamos para fazer isso como igreja. Então, que possamos fazer isso nessa noite. E mesmo em meio às tarefas, às atividades do dia, correrias, mas nós separamos esse tempo para adorar o nosso Deus. Eu queria, para começarmos, ler o texto que está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. Deus, ao ressuscitar Jesus da cruz, da morte, ao ressuscitar Jesus, tirá-lo daquela tumba, Ele nos deu uma esperança. E a Bíblia vai dizer que essa esperança ela é viva, é uma esperança verdadeira, não é uma falsa esperança, mas é uma viva esperança. E com isso, Deus estava mostrando o quanto Ele é misericordioso com as nossas vidas. Isso deve ser uma base para nós, ter isso em nossa mente, de que Deus nos ama a ponto de entregar Jesus para morrer na cruz por nós. E quando isso acontece, quando isso aconteceu, então nós passamos a ter uma esperança verdadeira. Nós passamos a ter uma viva esperança. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, por causa de Jesus, para poder adorar a Ele, para poder servi-lo, para poder aprender mais sobre a sua palavra, para termos o nosso coração fortalecido, transformado. Esse é o desejo do nosso coração. Para isso que nós estamos aqui nessa noite, confiando nisso, que Jesus é a esperança viva e que Ele ressuscitou dos mortos, para que a gente pudesse experimentar da grande misericórdia de Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Feche seus olhos. Pai eterno, Deus amado, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua grande misericórdia em nossa vida. Queremos Te agradecer porque por causa de Jesus agora nós temos uma esperança viva, uma esperança que a gente pode apalpar, uma esperança que a gente pode confiar, que mesmo em meio a essa situação que nós vivemos, nós sabemos que o Senhor é aquele que traz a solução para tudo. Nós sabemos que podemos confiar no Senhor para que quando passarmos por esse momento será apenas um vale e que o Senhor estará nos aguardando. Há muitas coisas a fazer e por isso nós queremos Te agradecer porque nós podemos fazer por causa da Tua grande misericórdia. Nós podemos aguardar por causa da Tua grande misericórdia. É o Senhor na nossa vida. Por isso nós colocamos nosso coração diante de Ti nessa noite. E pedimos a Tua ação, o Teu poder, a Tua intervenção. Nós estamos aqui, Deus, para cultuar ao Senhor, para cantar ao Senhor, para orar ao Senhor, para ouvir a Tua voz. E nós Te pedimos que o Senhor assim o faça. Receba o nosso culto, fale conosco, nos dirija. Nós agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje, porque mesmo em meio a tarefas, a fazeres, a correria, nós podemos estar aqui nessa noite para adorar ao Senhor. Podemos tirar um tempo para adorar ao Senhor, o Criador da vida. E é por isso que nós Te agradecemos. Pedindo perdão dos nossos pecados, Senhor, das nossas faltas, das nossas iras,
dos momentos em que a gente diz uma palavra que não agrada o teu coração, nós te pedimos perdão. No nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos cantar 2 hinos que foram separados para esse momento. Nós vamos cantar, né? Nós que estamos aqui, né, para adorar o Senhor. Vamos cantar pedindo ao Senhor que aviva, né? Que o Espírito Santo venha nos dar avivamento espiritual, que, igual o pastor falou, às vezes a gente faz coisas ou fala coisas que desagradam a Deus, mas quando a gente pede a Deus para nos avivar, Ele aviva, né, e nos dá condições de o adorar em espírito e em verdade. Amém? Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor. Reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fruir as ricas bênçãos divinas, primícias do porvir. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais amor, mais zelo, graça e abnegação, a bem do pecador. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Esse é o motivo, né, da gente estar aqui adorando o nosso Deus. Porque nós temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade. 123. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante o seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais
que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que por prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se neste todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ter um momento de oração como parte do nosso culto nessa noite. Eu queria que a gente fizesse de 2 a 3 períodos de oração. Mas nesse primeiro período de oração, eu queria que a gente orasse. Eu queria começar por essa fileira. A gente vai orar por os motivos que tem nessa fileira e depois a gente vai orar pelos motivos nessa fileira. E depois nós vamos orar pelo motivo nesta fileira aqui, que não é uma fileira, né? Eu gostaria de ouvir a irmã Graça, motivos de oração, e depois a gente vai passando atrás, Márcia, Marcos e Adalto. Sim. Uhum. Além daquela que eu deixei no grupo, é só aquela lá mesmo, atualmente. Uhum. Aquela mensagem que eu deixei no grupo foi essa semana, não foi não? No início da semana? Acho que foi no início da semana que eu mandei a mensagem para ela, ela foi e me confirmou isso, que ele estava ainda na UTI, né, mas estava no quadro estável e que ainda requeria cuidados, né? Então,
É. Aham. Ok. Sim. Em nome de Jesus, vamos sim. Ô, Graça, como é que é o nome da senhora que faleceu? Rita, né? Então, Rita, Cláudia, você vai orar por esses pedidos daqui. Eu não falei inicialmente não, tá? Mas hoje você foi escolhida pelo Espírito Santo para estar orando por os pedidos dessa ala aqui. Então, a família da Rita, que está enlutada, e também pelo senhor Gilfredo. E aí agora temos a Márcia, o Marcos e o Adalto para compartilhar com a gente, para a gente estar orando junto com a irmã Cláudia. Gratidão. Amém. 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 Bênção. E o seu, Marcos? Fala mais alto, que eu não estou te ouvindo, Marcos. Amém. Adalto. Amém. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos orar com a irmã Cláudia por esses motivos. Se você quiser colocar de pé, aquele que quiser pode ficar. Amém. Vou te dar o microfone aqui, que aí o pessoal de casa escuta você também. Obrigada, Deus, mais uma vez estamos na sua presença para louvar e engrandecer o seu santo nome. Muito obrigada, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sabemos que nós não somos merecedores, mas o Senhor é o nosso Pai santo e poderoso. Eu coloco, Deus, a vida da irmã Rita, Deus, em tuas mãos, de toda a sua família, Deus, que o Senhor possa enviar os seus anjos aonde ela estiver e toda a sua família, que o Senhor possa, Deus, ter misericórdia, Deus, daquela família que está ali, por essa perca, Deus, que eles tiveram, e que o Senhor possa abençoar todos aqueles, Deus, que está sofrendo, Pai. Por isso, Deus, sabemos que só o Senhor é capaz, Deus, de fazer tudo pelas nossas vidas, Deus. Eu te agradeço, Deus, por tudo, Pai, que o Senhor fez e continua fazendo, Deus, em todas as nossas igrejas, Deus, na face da terra. Coloco, Deus, também a vida do irmão Gilfredo em tuas mãos, a vida de toda a sua família, Deus, que o Senhor possa enviar seus anjos poderosos ali aonde ele estiver, para que quando ele sair dali, Deus, ele confiar somente no Senhor, e que ele possa saber que só o Senhor é Deus. Coloca a vida de Márcia, sua filha, todos aqueles filhos, Deus, também dele, neto, parente dele, que eu não sei o nome, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então, por isso eu coloco tudo em tuas mãos, Deus.
Coloco, Deus, também a vida daquele rapaz, Deus, que esteve internado aqui no Bom Samaritano, que melhorou de coronavírus, Deus. Por isso eu coloco a vida dele também em tuas mãos, toda a sua família, Deus, que todos aqueles, Deus, que tiveram perto dele, aceitar o Senhor também, Deus, como único e Salvador da vida deles, Deus. Essa é a minha oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bênção. Orar é muito bom. Agora eu quero saber dessa fileira do Júlio aqui, motivos de oração, começando pelo irmão Júlio. Tem algum motivo de oração, irmão Júlio? Amém. O Emerson, Maria, Marilene, Marina, Ana Beatriz. É uma família. Amém. A irmã Marilene vai orar pelos motivos desse lado, tá? Nós temos aqui um visitante, Everton. Muito bem-vindo, tá? Fica à vontade no nosso meio. Tem algum motivo de oração que você quer que a gente ore junto? Amém. Glória a Deus. Irmã Maria Cláudia, motivo de oração. Sim. A Isabela continua então no quadro. E o pai dela. Ok. Amém. Em nome de Jesus. Algum motivo a mais? Ok. Para que saia gostoso, né? E que as pessoas se deliciam no feijão tropeiro. A gente vai estar servindo feijão tropeiro domingo aqui, Everton. Né? Então, Marmitex, R$10, para a gente estar contribuindo com a obra missionária no nosso estado. Aí nós vamos orar para que esse feijão tropeiro saia bem gostoso, entendeu? É bom. Nós vamos orar com a irmã Marilene por esses motivos, então, em nome de Jesus. Amado Deus e maravilhoso Pai, louvado seja o teu santo e bendito nome, engrandecido seja o Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por tua fidelidade, por tua providência, porque o Senhor nos ama, ó Deus, por tua graça sobre nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor, porque se nós estamos aqui nesta noite, é por causa da tua misericórdia, da tua graça, porque o Senhor nos trouxe até aqui para ouvir a tua palavra. Gratos somos pela tua providência, Senhor. Agora, Pai, quero te apresentar os pedidos do irmão Júlio, quando ele ora por aquela família, ó Deus, que ele está ali trabalhando com aquela família, ó Deus, os nomes, Senhor, que ele apresentaram, ó Deus, o Emerson, a Marilene, o outro nome, Senhor, não me lembro, mas o Senhor, ó Deus, sabe quais são. Pai, o Senhor esteja trabalhando na mente, no coração daquelas pessoas, ó Deus, tirando todo impedimento à compreensão da tua palavra. Que o Senhor possa estar usando cada dia mais o teu servo, irmão Júlio, dando sabedoria e entendimento para que ele possa continuar fazendo o seu trabalho da obra do Senhor. Abençoa a vida dele, Senhor. Multiplica as bênçãos e a graça do Senhor na vida dele. Que o Senhor entra com providência, Senhor, em cada área da sua vida, Senhor, que necessita da ação do Senhor. Ó Deus, bem como a sua família, livra, Senhor, e guarda a sua família, Senhor, de todo mal, principalmente desse mal presente que nós estamos enfrentando, Senhor. Ó Deus, nós também te apresentamos nesse momento a vida do Everton que nos visita nesta noite. O Senhor entra com providência na sua vida, onde ele agradece o Senhor, recebe, Pai, a sua gratidão.
Que o Senhor continue, ó Deus, trabalhando na vida dele, Senhor, suprindo as suas necessidades, dirigindo o seu caminho, ó Deus, livrando e guardando a sua família, Senhor. Ó Deus, também colocamos os pedidos da irmã Cláudia em tuas mãos. Ó Deus, agradecemos pela vida dela, que o Senhor tem guardado, o Senhor tem livrado e sustentado, ó Deus. Os pedidos que ela fez aqui nessa noite, ó Deus, pelos seus parentes, Senhor, que foram acometidos, ó Deus, pelo Covid, mas estão em recuperação. Nós te agradecemos por essas vidas e que o Senhor continue, ó Deus, operando para que eles possam recuperar completamente, ó Deus. Quando ela também pede, Senhor, em prol, ó Deus, do feijão tropeiro que vamos fazer promissões, ó Deus, que o Senhor esteja na direção de tudo, Senhor, porque os teus servos, ó Deus, esperam, ó Deus, e precisam, ó Deus, da nossa contribuição, que possamos alcançar, ó Deus, o alvo que nós preparamos nosso coração para o Senhor. Que tudo que seja feito, ó Pai, seja para a honra e para a glória do teu nome, Pai. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ainda orar juntamente com nosso irmão Adalto, pelos motivos da Marilene, da Aldeci, os meus. Tem algum motivo aí, Adriana? Não? Também pelos da Adriana. Marilene, compartilha motivos de oração. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, pela providência do Senhor nas nossas vidas. E quero pedir aos irmãos que estivessem orando por duas meninas que estão estagiando lá na farmácia onde eu trabalho. Elas são duas jovens, duas adolescentes, assim, que não têm muito conhecimento da palavra de Deus, mas ela observando as nossas vidas, e elas têm mostrado muito interessadas, né, no Evangelho, na palavra de Deus. Elas não têm conhecimento nenhum da Bíblia, mas são pessoas religiosas, temente a Deus, e elas têm demonstrado interesse na palavra de Deus. Eu, conversando com elas, falei para elas, né, se elas quisessem depois aprofundar, conhecer mais a palavra de Deus, que eu estaria disposta a ensinar a palavra de Deus para elas. Então, os irmãos estivessem orando pela vida delas, as duas gêmeas, né, Laiane e Joane, porque é difícil, assim, a gente sempre recebe muito estagiário lá, e são poucos que a gente vê que tem aquele temor a Deus, né? Então, que Deus possa estar não só me usando, porque eu não sou a única evangélica que tem lá, mas nós somos 3 no mesmo setor de trabalho, e Deus tem usado um, tem usado outro, tem usado outro. No pouco de tempo que a gente tem, que elas perguntam alguma coisa, Deus tem usado. Os irmãos orassem pela vida dessas jovens, né? Pela nossa vida lá no local de trabalho. É um ambiente muito difícil de trabalhar, mas Deus tem dado graça. Que Deus continue dando graça em nossas vidas. Então, agradeço a Deus pela providência de cada um, dele na vida de cada um de nós. Nós ainda vamos orar também pelo campo missionário de Ervália, pelos 2 missionários que ali estão e por aquele campo, né? Henrique e Natália são os missionários ali, na cidade de Ervália. E nós vamos orar também por esses motivos. Irmão Aldeci, motivos de oração. Quero agradecer a Deus, né? Porque nossa cidade, apesar das dificuldades que a gente achou que ela ia ter, mas Deus sempre tem providência. E essa cidade, Teoflotone, ela é abençoada. E nós estamos vendo que os médicos aqui, né, eles propuseram de ajudar. Vou tirar isso aqui. Eles colocaram no coração, Deus colocou no coração deles, né, deu graça a eles para poder estar voluntariamente cuidando, né, preocupando com as vidas, pessoas que não têm condições, né, e Deus tem abençoado esses médicos, tem abençoado
aqueles que estão trabalhando juntamente com eles, enfermeiros, todas as pessoas que estão lá, Deus está protegendo. E Deus também tem levantado também empresários para poder estar também engajado aí nesse trabalho, para que essas pessoas, para que a população não sofresse, né? Tivesse recurso para que elas pudessem ser tratadas e não precisar ir para o hospital para poder lá, né, ser submetido a outro tipo de tratamento e que poderia piorar o quadro. Mas esses médicos, eles estão cuidando antes que as coisas se agravem. Então, a Flotão está sendo muito abençoada. E por isso, hoje, a gente sempre está ouvindo no rádio, falando que essa doença, que esse vírus está sendo controlado, graças a Deus. Isso é motivo da gente agradecer a Deus. E também quero agradecer pela minha família e pedir aos irmãos que orem pela vida de Alencar, para que Alencar possa melhorar. Nós estamos precisando muito dele aqui para tocar o violão. Hoje, por exemplo, né, a gente poderia estar com ele aqui, mas ele não está bem. Vamos orar pela saúde dele, pela família dele. E que Deus tenha misericórdia. E orar pelo Ministério de Louvor aqui da nossa igreja. E, em geral, orar pela nossa igreja e pelas nossas famílias. Amém, Deus. Motivo de oração, Adriana? Eu queria pedir oração pela minha vida profissional, que o Senhor possa me dar um direcionamento e agradecer pela vida da minha família, que Ele continue nos guardando, nos livrando de todo o mal. Amém. Vamos orar com o irmão Adalto, então. Levar o microfone para que as pessoas que estão acompanhando também orem com o irmão Adalto, em nome de Jesus. Oramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Pai, por poder estar aqui mais uma vez na Tua presença, Pai. Venha, Deus, colocar em Tuas mãos, ó Deus, o pedido de cada um irmão, ó Pai, nessa noite aqui, ó Deus, que o Senhor possa estar, ó Pai, colocando sobre a Tua presença, ó Pai, que o Senhor possa estar, ó Deus, dando cada um, ó Pai, aquilo que o Senhor tem guardado para eles, ó Pai. As duas irmãs, que a irmã Marilene disse, ó Pai, no seu trabalho, ó Deus, possa estar dando, colocando ela entendimento, ó Pai, que ela possa entender a Tua palavra, ó Pai, que ela possa ser, que as duas possam ser, ó Pai, verdadeiros adoradores da Tua palavra, do Teu nome, que possa engrandecer o Teu nome, ó Deus. Também, ó Pai, te colocando também, ó Deus, em Tuas mãos, no altar do Senhor, ó Deus, os missionários, ó Pai, que o pastor falou, ó Pai, que o Senhor possa estar, ó Pai, dando direção, dando entendimento, ó Pai, dando condições para que cada dia, ó Pai, eles possam estar servindo e pregando a Tua palavra, ó Deus. Senhor, obrigado, ó Deus, pelos médicos, ó Pai, que estão, ó Pai, cuidando, ó Pai, de cada pessoa, ó Pai, que está infectada com esse vírus, ó Deus, que vem assolando o nosso planeta, ó Pai. Que o Senhor possa estar, ó Deus, dando condições, Pai, que o Senhor possa estar dando entendimento a cada médico, ó Deus, cada cientista, Pai, que possa estar, ó Deus, descobrindo a cura, Pai Deus, para que acabe com essa pandemia, ó Pai, que vem nos destruindo, Pai, cada dia, ó Deus. O Senhor também, ó Deus, possa estar abençoando a família da irmã Aldeci, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, dando saúde, ó Pai, e possa estar, ó Deus, cada dia, ó Pai, trazendo a irmã Aldeci, ó Pai, aguardando debaixo da Tua proteção, ó Pai, que cada dia, ó Deus, ela possa estar, ó Pai, aqui, ó Deus, para estar louvando a Deus, estar levando a Tua palavra aos quatro cantos dessa cidade, ó Pai, e que o Senhor também possa estar restaurando a vida do irmão Alencar, que ele possa estar, ó Deus, aqui no nosso meio, ó Deus, para que o culto venha ocorrer sobre a Tua vontade, ó Deus. E que o Senhor também, ó Deus, possa estar abençoando a vida da irmã, ó Deus, que está no som, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida dela, da família dela, Pai, dando aquilo, ó Pai, que eles estão pedindo, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando ricamente a vida de cada um deles, ó Pai. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Bênção de Jesus.
Amém. Obrigado, minhas irmãs. É muito bom. É muito bom, é bom demais falar com o nosso Deus em oração. Ter um tempo para falar com Ele. Na agitação do nosso dia, a gente poder parar para falar com o Senhor. E agora nós vamos parar para ouvir o Senhor. Nós estamos na série de mensagens na carta aos Efésios. E hoje nós vamos dar continuidade, partindo do ponto de que imagine quando você quer construir uma casa, a casa dos seus sonhos, a casa que você quer ter. Então, você desejou construir uma casa. Para você construir essa casa, então você começa a idealizar ela, começa a pensar como ela vai ser. E quando você começa a pensar como essa casa vai ser, você então vai procurar um arquiteto, alguém que saiba fazer planta de casa, né? Desenhar a casa que você quer. E quando você então tem toda essa planta preparada, tem tudo que você imagina que a sua casa vai ter, os 5 cômodos, né? Aquela área inicial, uma meia varandinha com a rede, né, para você descansar. E aí o fundo da casa é um quintalzinho para você receber as pessoas e fazer um churrasco, né? Você está idealizando a sua casa. Até você começar a fazer ela, seria o próximo passo. O primeiro passo é você idealizar, é você pensar nessa casa, como que você quer ela. E semana passada nós vimos, no capítulo 1 de Efésios, a idealização de Deus para formar a sua igreja. Deus idealizou como seria a sua igreja. Hoje, no capítulo 2 de Efésios, nós vamos ver, então, como é que essa realização, essa idealização de Deus, ela se torna concreta, né? O nosso tema é Deus e a Igreja de Jesus, compreendendo e valorizando os grandes alvos de Deus para a igreja. Então, hoje nós vamos ler o capítulo 2 de Efésios, do versículo 1 ao versículo 10. Se você encontrou, nós vamos ler. E o texto segue assim. Todo mundo encontrou, amém? O texto segue assim. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Nada mais justo, diante dessa leitura, que a gente refaça essa leitura
e cada um vai ler um versículo desse texto. Leia com atenção esse texto. Uma leitura só, ela não é suficiente para a gente começar a fixar na nossa mente a grandeza do que Deus está fazendo e o que Ele está mostrando para nós que Ele fez. Então, nós vamos começar a leitura a partir daqui ao desci. Aí nós vamos aqui, está sem Bíblia? Então, nós vamos ali para o pessoal que está com Bíblia, depois a gente vai pular para esse lado de cá e vai voltar até chegar em mim. Ok? Então, nós vamos fazer essa leitura do 1 ao 10. Versículo 2. Versículo 3. Versículo 5. Seis. Oito. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Oremos. Pai, obrigado mais uma vez pela leitura da Tua palavra. Luz para o nosso caminho é a Tua palavra. Lâmpadas para os nossos pés é a Tua palavra. E nós te agradecemos por esse privilégio que temos de ter acesso a ela, de podermos ler a ela. Que Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e nos conduza naquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz também, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Logo após o apóstolo Paulo ter explicado quais são os grandes alvos de Deus para a igreja, nesse momento agora, ele começa então a falar os primeiros passos para que isso aconteça. E aqui nós temos o primeiro passo, que vai do versículo 1 ao versículo 10. Então, esse primeiro passo é o quê? É Deus reconciliando consigo mesmo o ser humano como um ato de graça de Deus. E aí, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Nós éramos, antes desse ato da graça de Deus, a Bíblia diz que nós éramos o quê? Quem pode me dizer? O que a Bíblia diz que nós éramos antes desse ato da graça de Deus? Segundo o texto que lemos. Hoje vai ser mais um caráter de estudo bíblico com mensagem, tá? Nós vamos intercalar, eu quero a participação de vocês. O que a Bíblia disse aí que nós éramos? Mortos, filhos da ira. Nós estávamos mortos, o versículo 1 vai dizer. Esse ato da graça de Deus vem
a mortos. O que quer dizer ser morto, segundo o que a Bíblia está dizendo? Morto é aquele que não está vivo. É aquilo que é inanimado. É aquilo que não se mexe. Quando a Bíblia diz que nós estávamos mortos, ela está falando na nossa relação com Deus. Nós estávamos mortos espiritualmente. Sem Cristo, nós estamos mortos, segundo a Bíblia. Nós não temos relacionamento com Deus. Nós não temos mais o que seria a vida. Para a Bíblia, vida é Jesus. Sem Jesus é morte. Então, quando a gente olha para a sociedade, a gente vê o quê? Um bando de morto-vivo, não é? As pessoas estão mortas sem Jesus. A Bíblia está dizendo que Deus, quando a igreja ela estava morta, Deus deu vida. Então nós, aqueles que creem em Jesus, que começam a entrar para a família de Deus e fazer parte da família de Deus, que vai crescendo, essas pessoas elas receberam vida, mas antes elas estavam mortas. Essa é a realidade. Então o que Deus tem que fazer para Ele formar a igreja que Ele quer? Tem que ressuscitar pessoas, dar vida às pessoas, porque elas estavam mortas por causa dos seus pecados. E essa expressão de ser morto não é só referente à existência. De fato, a vida, para a Bíblia, é relacionamento com Deus. Quando você tem relacionamento com Deus, você está vivo. Sem isso, você está morto. Você existe. E Deus vem para trazer vida às pessoas. Para que essas pessoas passem agora a viver na família de Deus. Passam a fazer parte da família de Deus, da igreja de Deus, que eu queria dizer. Então, ser morto aí traz essa primeira impressão de sermos mortos espiritualmente. E ser morto espiritualmente nos leva a pensar numa morte que também vai se estender de forma eterna. Porque o termo que Paulo usa para falar de morte também nos faz pensar nisso. Passíveis de morte eterna. Esse termo vai trazer para nós. Ou seja, todo aquele que não crê em Jesus, que a Bíblia chama de incrédulo, essa pessoa, ela está caminhando para uma morte eterna. Só que essa morte eterna, ela não é uma morte de fim de existência. Ela é separação de Deus. E isso é muito sério para a nossa vida. Isso é muito sério diante da responsabilidade que temos como igreja. De separar para pensar que a morte, ela começa aqui vivo. E ela vai continuar na eternidade, morto. Porque vai estar separado de Deus. A ideia dessa morte não é uma cessação da existência, não é que acaba a existência. Não, não é essa a ideia. Mas sim que rompe-se o relacionamento com Deus. Para a palavra de Deus, no Novo Testamento, vida é relacionamento com Deus. Sem ela, estamos mortos. Sem ela, as pessoas estão mortas. E essa morte que é espiritual no relacionamento com Deus e que ela se desenvolve na eternidade, da pessoa estar separada de Deus e nós não sabemos o que é isso, ela também se dá na área moral. É uma morte moral, em que a gente não consegue fazer aquilo que agrada a Deus, que a gente não consegue ter uma vida de santidade, uma vida que busca a santidade, de relacionamento com Deus, de ter uma mente que faz aquilo que agrada a Deus. E aí nós vamos ver que Hebreus 12, 14 vai dizer o quê? Que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem essa vida moral, ninguém verá o Senhor. E isso é muito sério, o que Deus está fazendo em Cristo aqui.
traz para nós uma importância da gente se maravilhar pela grandeza de Deus, de ver o que Deus está fazendo com a humanidade. Ele olhou para nós e viu a nossa condição pecaminosa, distante dele, que não se lembra dele, e ele vem para dar vida. De acordo com o apóstolo Paulo, nós vamos ver aí na leitura que nós fizemos, que há 3 tiranos que nos mantêm cativos, de modo que a gente não pode escapar do nosso pecado e da nossa morte. Quais são esses 3 tiranos que nos mantêm escravos, que mantêm a humanidade escrava, né? Porque nós vamos ver que a igreja, ela recebe a libertação de Deus, mas ainda quem não faz parte da igreja universal de Jesus, de todos os crentes, ela está ainda escravo. E Paulo vai trazer para nós que há 3 tiranos que escravizam as pessoas, em que elas não escapam do seu pecado e nem da morte. Você consegue identificar quais são esses 3 tiranos? Fala para mim aí. Vou dar uma dica, é do versículo 2 ao versículo 3, a primeira parte. Aparece 3 tiranos que o apóstolo Paulo vai colocar aí, que nos mantém cativos, mantém aquelas pessoas cativas. Alguma coisa, alguma dica? Hã? Fala de novo aí. Que mais? Desejo da carne, você falou, desobediência. Que mais? Os 2 estão ligados, tá? Desobediência e desejo da carne estão ligados. Então é só um que você falou até agora. Também está ligado. Só um que você falou até agora. Príncipe. Opa, mais um. Falta mais um. Já foram 2. Há 3 tiranos que dominam a mente e o coração das pessoas que estão escravizadas pelo pecado e que estão sendo conduzidas à morte. Hã? Já. Falta um. Júlio, percebeu? Ah. Uhum. Quais são os 3 tiranos? Você pegou? Tá, vai lá. Isso. Influência do diabo, ok. Está em 2. Curso deste mundo. Curso deste mundo. O primeiro que aparece aí. O pensamento está ligado às inclinações da carne. Essa é também uma das coisas que escravizam. As inclinações. O curso deste mundo e a influência de Satanás. O curso deste mundo. As pessoas estão vivendo seguindo os padrões do mundo.
Então, isso é uma forma de ela estar escravizada. Quando ela segue a visão que o mundo tem dele mesmo, e não a visão que Deus tem do mundo, isso a escraviza. Ela se torna dependente de seguir os padrões do mundo. Romanos 12, 1 e 2. Né? Fala, Júlio. Excelente. Isso. A mesma palavra que aparece ali, Paulo falando, no original é a mesma palavra que Paulo usa aqui, para dizer era, século, tempo, sempre referência ao tempo presente, ao que acontece ali. Então, ele amou o sistema do mundo. A gente não tem indicação do que foi, mas a gente sabe, pelo que o apóstolo Paulo fala, o Demas, ele se afasta da fé, porque ele começa a viver o sistema que o mundo tem. E isso é uma forma de se aprisionar. Então, quando segue os padrões do mundo, a pessoa, ela simplesmente, ela se torna autônoma. Ela quer se autogovernar. Ela agora se firma em fazer as coisas à parte do que Deus quer para ela. E isso é um meio de estar escravizada. O que Paulo está dizendo aqui é que, no outro tempo, vocês, igreja de Jesus, eram assim. Vocês seguiam o padrão do mundo. O desejo seus era voltado para as coisas do mundo. Vocês seguiam as tendências. Eram as modas. Era o que o padrão do mundo estabelecia. Se hoje o padrão do mundo diz, você é bem-sucedido se você tiver uma casa, um carro, uma bicicleta na garagem. Opa, então eu quero é isso. Eu quero uma casa, um carro, uma bicicleta na garagem. Porque é o padrão que o mundo está dizendo. Mas qual que é o padrão que Deus está dizendo? Quando você segue o padrão que Deus está dizendo, então você não está seguindo as tendências do mundo. Não que seja errado isso. Casa, carro, bicicleta na garagem. Eu tinha que puxar para o meu lado, é claro, né? Não é que é errado isso. A questão é que quando a gente se consome nessas coisas, e essas coisas se tornam o primeiro lugar em nossa vida, nós então estamos seguindo a tendência do mundo. Porque é isso que vai satisfazer o nosso coração. Quando Deus diz que deleite-se no Senhor, Salmo 34. É no Senhor, o seu prazer deve estar no Senhor. E aí então, todas as outras coisas você vai perceber, de fato, como elas são. Aí você sai da escravidão. Aí a igreja sai da escravidão, se torna serva de Jesus. A outra coisa, Satanás. O texto vai dizer que ele é o príncipe da potestade do ar. Paulo aqui, como no capítulo 1, quando a gente olha lá no versículo 3, ele diz das regiões celestiais. Aqui ele nos traz ainda uma outra atmosfera. Ele diz potestades do ar. Se ele estivesse falando da mesma coisa do versículo 3, ele tinha falado regiões celestiais. Mas ele falou potestades do ar, trazendo a ideia de uma outra camada espiritual, onde atuam os demônios, as potestades, aqueles seres espirituais caídos que têm o poder de influenciar a vida dos homens e das mulheres. Então ele está dizendo, noutrora vocês estavam influenciados por ele. Ele é o príncipe, é ele que governa. Veja, que se fossem as regiões celestiais onde Jesus está entronizado para a glória de Deus, para todos sempre, amém, ele tinha falado aqui. Ele não tinha falado que ele era o príncipe. Mas quando ele diz que ele é o príncipe, ele é o chefe. É ele que coordena as coisas. Ele que está de olho na vida de um e de outro e de outro. Ele tem um exército a seu dispor. 1/3 caiu com ele. 1/3. A gente não sabe quanto que é 1/3, mas possivelmente é muito. É muito. Então, ele está influenciando a vida das pessoas. As pessoas precisam ser libertas disso. E é a graça de Deus que vai fazer isso. Deus está libertando as pessoas desses cativeiros.
E a igreja é o instrumento de Deus para a libertação desse cativeiro, das pessoas desse cativeiro, de serem influenciadas por Satanás. O texto vai dizer que ele atua nos filhos da desobediência. Então é um poder dele, a palavra atuação ali, ela traz a ideia de poder, de influência. As pessoas são influenciadas. E aí a gente vê nos seus atos, no atos de muitas pessoas, às vezes por nada a pessoa está matando a outra, por causa de um celular, né? Violência doméstica por causa de uma palavra que poderia ser resolvida com outra palavra, a violência. Influência de Satanás, porque ele quer o quê? Roubar, matar e destruir. Esse é o prazer dele. Então as pessoas viviam nessa influência, Júlio. Sim. Sim, muitos relatam isso. Já ouvi vários relatos de pessoas famosas que elas chegam no ápice da sua carreira e elas não se satisfazem, Elas sentem vazio. Por quê? Elas estão mortas. É por isso. Deus é o único que satisfaz o nosso coração. E precisamos ter isso em mente. É o único. Então essas pessoas que buscam se satisfazer em outras coisas, ela é momentâneo. Quando ela chega no final dessa jornada, ela percebe que aquilo não é nada, ela ainda continua do mesmo jeito. Por quê? Porque ela está morta, ela está afastada de Deus, ela está com um relacionamento rompido. Então, além da questão de seguir a era do mundo, seguir a tendência do mundo, o curso deste mundo, além de estarmos influenciados, o mundo está influenciado, as pessoas influenciadas pelo poder de Satanás, ainda há também a influência das inclinações da carne. Ou seja, as pessoas estão controladas pelos seus desejos maus. E carne traz a ideia aqui de natureza caída. Uma natureza caída e egocêntrica. Há um desejo desenfreado por se obter, por ter, sanguessuga. E isso é tão sério que o que é desejável para nós, e dando um exemplo bem básico, comida. Nós sentimos fome, é natural sentir fome. Isso é o desejo que Deus colocou em nós, de ter fome para a gente saciar a nossa fome. O perigo da fome é a glutonaria, é o comer sem parar, é o sempre comer. E aí já é um desejo mau, já é sempre querer se satisfazer na comida, comer o tempo inteiro. Ou seja, nós estamos desvirtuando o desejo que é sentir fome, que é justo. É como o sono. O sono é um desejo bom. Descansa, repara as energias. É necessário, Deus nos deu sono. O salmista também vai dizer, né, que Deus concede o sono àqueles que Ele ama. Olha que bênção, dormir é bom demais. Você é amado por Deus quando você dorme. Só que
dormir demais te leva à preguiça. E isso é um desejo mau. E aí você está desvirtuando aquele desejo bom na sua vida. E aí a preguiça te leva a uma vida sem muitos afazeres, sem muita atuação, sem muito agir. E Deus quer da gente uma vida atuante. Deus quer que a gente esteja atuante, que a gente esteja presente na vida das pessoas, no nosso dia a dia, seja no trabalho, uma vida com energia, não é? Jesus vai dizer que do seu interior, daquelas pessoas que crescem nele, iam fluir rios de água viva. Rios. É uma vida ativa, é uma vida em abundância. E o pecado, ele nos controla, ele controla os desejos maus. E as pessoas estavam e estão controladas por esses desejos maus. E essas inclinações da carne, ela não é só relacionada ao corpo, mas também à mente. De buscar sempre uma soberba intelectual, de estar com ambições falsas, de estar buscando vingança, de pensamentos maliciosos. Tudo isso é desejos maus e que a gente sofre essa influência. E diante disso tudo, nós então, o ser humano então, diante desses três senhores tiranos, nós então, o ser humano então é encerrado, ele é colocado debaixo da ira de Deus. O resultado desse controle é estar sobre a ira de Deus. E a ira de Deus não é como a ira do homem, não é uma mudança de humor, não é um agir intempestivo. A ira de Deus não é Deus, então, ter uma atitude em que perde as estribeiras. A ira de Deus é a hostilidade de Deus em relação ao mal. É a aversão de Deus ao mal. A ira de Deus é quando Deus deseja, então, condenar o mal, porque Ele é averso a esse mal. Deus não concorda com o mal. Então, a ira de Deus é essa manifestação. E aí me fez lembrar de um vídeo que eu vi esses tempos atrás, de uma reportagem de um senhor que ele era ladrão, e aí ele dizia, não, eu sou ladrão mesmo, eu gosto de fazer isso, não sei o quê. Aí, em algum momento da entrevista, ele vai falar de fé, de Deus. Aí o repórter vira para ele e pergunta assim, mas você acha que Jesus aprova isso que você está fazendo? Ah, ele passa um pano. Expressão do ladrão. Ah, ele passa um pano. O que é passar um pano? É tipo assim, ele passa a mão na minha cabeça, ele deixa eu fazer. Entre aspas, ele me apoia naquilo que eu faço. Mas a Bíblia diz o quê? Que fazendo essas coisas a pessoa está sob a ira de Deus, porque Deus não concorda com isso, está fora daquilo que Deus exige, não tem a ver com a lei de Deus. Então, quando nós estamos mortos, quando as pessoas estão mortas pelos seus pecados, a ilustração que me veio à mente é de pessoas vendadas em direção a um precipício. As pessoas estão vendadas em direção ao precipício. Elas estão caminhando em direção a algo que elas não sabem, que o fim é a morte para elas. Então, para nossa reflexão, antes da gente se tornar crente, cristão, né, se todos aqui somos, quais eram os tiranos da sua vida? Você consegue se lembrar disso? Quais eram os tiranos da sua vida? Por você ter tiranos na sua vida, então é o momento que a gente reconhece, né, que por causa das nossas capacidades, por causa dessa natureza que nos coloca escravos de alguma coisa, né, nós não temos, o que a gente faz é merecedor da ira de Deus. Tudo que a gente fez antes de hoje, talvez até hoje, é merecedor da ira de Deus. Isso deve nos levar a pensar.
E quando a gente entende que a gente é merecedor da ira de Deus, a gente começa a ter uma visão diferente de nós. A gente começa a ter uma visão diferente de nós. Quando a gente entende isso, a gente começa a ter uma visão diferente do nosso Senhor. Aí você vê o quanto Ele é maravilhoso. Você vê que o valor de Deus ele é infinito. Porque você tem a consciência de que você é pecador. De que você estava morto. E de que Deus te deu vida. Quando a gente olha para os versículos de 1 a 3, a gente entra no versículo 4. E a expressão mas, ou dependendo da versão, todavia, por que que essa expressão ela é tão maravilhosa? Essa é uma pergunta com resposta. Por quê? O que você acha que essa expressão é tão maravilhosa? A Bíblia começa a apresentar nós mortos, escravos, e aí então entra um mas. Isso é maravilhoso. E por quê? Alguém quer arriscar? Amor dele. É maravilhoso por causa do amor dele. O que Deus fez através desse ato de graça, o que Deus fez por nós é nos amar. Isso é tão maravilhoso, saber que depois da Bíblia dizer que os homens, o ser humano, a humanidade, ela é pecadora, ela está morta, ela está separada de Deus, por causa da escravidão do seu pecado, o texto vai dizer, mas Deus, mas tem esperança. Isso vai mudar. Ele nos amou. Ele trocou de lugar com vocês. Ele foi para a cruz no seu lugar. Ele morreu por você. Ele nos amou. E ao nos amar, Deus assume um compromisso de eternamente nos abençoar. Porque é o que nós vimos no capítulo 1, do versículo 3 ao 14. É o compromisso dele de nos amar, de nos abençoar por causa do seu amor. E além de nos amar, ele nos liberta. Versículo 5. E aí, o apóstolo Paulo usa para nós a expressão, estando nós mortos, nos deu vida e nos ressuscitou. Ato de graça de Deus. Veja, ele não está dizendo que nós nos demos vida, que nós nos ressuscitamos, que nós fizemos algo para hoje estarmos aqui cultuando a Deus. Não. É Ele que fez. Tudo é Ele que fez. Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou. A expressão que Paulo usa aqui para dizer que a gente foi liberto e que agora nós estamos ligados a Jesus. Olha que bênção maravilhosa para a nossa vida. Saber disso, de que Deus fez isso por nós. E mais, no versículo 6, Ele nos eleva. E aí, outra expressão que Paulo usa para dizer dessa conexão com Deus é que Ele nos fez assentar juntamente com Ele, juntamente com Cristo. Nos fez assentar. Cristo foi entronizado. Ele está dizendo que nós também estamos entronizados. Percebe essa maravilha do que Deus está fazendo com a humanidade? E o que Ele está fazendo conosco, que estamos aqui hoje, e com outros reunidos em outros lugares? E com outros espalhados pela face da terra? O que Deus está fazendo? Entronizando. Todo o poder foi dado a Jesus. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então vão, veja, Jesus tem toda a autoridade. E aqui o texto está dizendo que nós fomos entronizados com Jesus.
Então, isso traz para nós confiança daquilo que nós precisamos fazer, do que nós precisamos viver, das situações que a gente enfrenta, porque por mais que a gente está ainda no plano, nesse tempo, né, no plano, vou dizer, material, e Cristo está no espiritual, nós estamos ligados a Ele, então nós podemos experimentar de bênçãos, que foi o que nós lemos também no capítulo 1. Bênçãos espirituais nós temos da parte de Jesus. E que mesmo nas aflições daqui, mesmo nas intempéries, nós podemos desfrutar desse poder de Deus agindo em nós, nos capacitando para vencer. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque Ele venceu. E porque Ele venceu, nós agora reinamos com Ele. Por mais que a gente ainda está nesse plano aqui. É uma realidade que a Bíblia traz para nós. E nós precisamos abraçar isso. Confiar nisso. Então agora que você está caminhando em direção a um precipício com os olhos vendados, a venda foi tirada dos seus olhos. E agora você olha para onde você está indo. E agora você olha para a maravilha ao seu redor. E agora você olha para aquele que tirou as vendas dos seus olhos. Libertos. Então isso deve trazer confiança para nós. Isso deve nos fazer buscar ter mais tempo devocional com Deus. Em gratidão. Porque nós já estamos unidos com Jesus. Nós somos entronizados com Ele. Então agora a gente busca alinhar o nosso relacionamento com Deus. É ser preenchidos a cada dia mais, porque nós já estamos unidos com Jesus. Em Romanos 8, 29, né, vai dizer, mais para frente eu acho, né, 30. Quem nos separará do amor de Deus? Quem vai separar, gente? Ninguém, nada. Nem influência maligna, nem o curso desse mundo, nem as inclinações. Por quê? Porque Deus, nós estamos unidos a Jesus e Deus então agora está trabalhando em nós. Está nos libertando, está nos dando condição de confrontar aquilo que quer nos dominar. Confrontar aquele que quer nos influenciar. Porque o poder de Deus está agindo em nós. Nós precisamos ter isso em nossa mente, nessa confiança. Esse ato de reconciliação de Deus nos torna produtos da sua graça. Como que Deus fez? O texto vai dizer, pelo que e por meio de que nós somos salvos. Qual que é a resposta? Pelo que e por meio de que nós somos salvos? Dica, versículo 8 está tendo a resposta aí. Pela graça por meio da fé. A salvação não é uma recompensa, ela é um dom. Se a gente for em Romanos 3, capítulo 24, vai dizer assim, Romanos 3, 24 e 25. A gente está encerrando. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, em sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus gratuitamente por sua graça, parece redundância, é graça mais que de graça, é o que Deus fez, e Ele fez isso, quando a gente olha para o nosso passado sem Cristo, Deus deixou impune? Não, Cristo pagou por aquilo que nós fizemos, Ele pagou na cruz, não ficou impune, Ele está mostrando a justiça dEle em Jesus. Então, a graça de Deus, a gente pode pensar que é a justiça paga por Cristo. Jesus pagou pelos nossos pecados. E agora nós recebemos ela pela fé. As pessoas recebem essa salvação pela fé. E Romanos 10, 17 vai dizer que essa fé, ela vem quando ouve a palavra de Deus.
A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então, nós, a igreja que Deus está formando, a família que Deus está fazendo, os primeiros passos para que esse alvo de Deus aconteça é libertação. E para isso acontecer, tem um propósito. Para isso acontecer, tem um propósito. Quando somos salvos, quando somos libertos, quando experimentamos o amor de Deus, quando então temos essa fé, há um propósito. Oi. Sim. É mediante a fé. O dom de Deus é a salvação. E essa salvação é um ato de graça. Mas é pela fé. E as pessoas precisam saber disso. E o propósito é porque agora nós, uma vez que a igreja ela está formada, está sendo formada, as pessoas estão fazendo parte da igreja, elas agora têm um propósito. Boas obras. O propósito. Fomos feitos para boas obras. Fomos criados em Cristo para boas obras. Gálatas 6 vai dizer assim, 6:15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas ser nova criatura. Nova criatura. Então Deus está fazendo nova criatura. Há uma nova criação, 2 Coríntios 5:17. Há uma nova criação de Deus. E Deus está fazendo essa criação. E o versículo 18 diz assim, de 2 Coríntios 5. Ora, tudo isso, ser nova criação, né? Se alguém está em Cristo, é nova criação. Aí, o versículo 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus fez isso. Deus agora age em nosso favor para que a gente agora, até as obras, Deus preparou para a gente. Até as obras Ele preparou para que a gente andasse nela. E isso é maravilhoso, porque mostra a nossa incapacidade de fazer aquilo que agrada a Deus. Então Deus prepara até isso. Tão grande é o seu amor, tão grande é a sua bondade para a nossa vida, que Ele prepara obras para que a gente possa praticar. Então, cabe a nós pensar nisso, no propósito que então nós temos diante de Deus. Agora que você estava andando, e tem muitas pessoas andando, com os olhos vendados em direção ao precipício, e a venda é tirada, e você olha para quem tirou, e você olha que para onde você estava indo realmente era o fim, que seu caminho é outro, esse que tirou a sua venda te convida a tirar outras vendas. E agora que ele te convida a tirar outras vendas, você vai com ele para tirar outras vendas. Porque há muitas pessoas com os olhos vendados. Muitas pessoas seguindo em direção ao precipício. E a igreja é um grupo de pessoas que seguem um caminho diferente do precipício. Estão distantes, afastadas desse precipício. Elas estão indo para outra direção. E a direção é o quê? O reino celeste. Grande Jerusalém celestial. O reino de glória. Só que enquanto vamos,
nós tiramos vendas. Porque é isso que Deus está fazendo. É como a parábola do grande banquete. É sempre convidando gente, é sempre chamando. Vai quem quer. Pode ser que você vai tentar tirar a venda de alguém, a pessoa briga para deixar. Não, não, deixa. A escolha dela, ela quer continuar com a venda, ela acha aquilo confortável, ela quer continuar seguindo aquele curso, né? Mas Deus nos chamou para tirar vendas. Deus nos chamou para levar pessoas a conhecer aquilo que Ele está fazendo. A salvação. Então Deus quer, além de ter preparado essas obras, agora Ele quer que a gente experiencie isso, tenha experiência. Que a gente tenha atenção. A gente pode estar andando diante de uma situação em que uma obra há para você fazer ali, que Deus preparou, e se você não estiver atento, você vai passar direto. Não significa que porque Deus preparou as obras, você vai fazer todas. Mesmo porque eu creio que eu já passei por tantas obras que eu não consegui realizar, e que eu peço a Deus misericórdia, toda vez que eu lembro de uma ou outra, mas preparou. Então, cabe a nós estar atentos para isso, para experimentar essa bênção de servir ao Senhor, agora que nós estamos salvos, libertos, né? E deixar que o Espírito Santo conduza o nosso coração. Ter essa atenção e deixar que o Espírito Santo conduza o nosso coração para que a gente possa viver essas experiências. Experiências que vão trazer libertação para as pessoas. Porque assim como nós somos libertos, há muitos a serem libertos. Que Deus nos abençoe, que nos dê a cada dia mais do seu poder para que a gente continue caminhando com Ele e tirando vendas, levando pessoas a conhecerem essa salvação maravilhosa de Deus em Cristo Jesus. Se você pudesse pôr de pé, se põe de pé, nós vamos orar, encerrando o nosso culto dessa noite. Pai eterno, louvamos o Teu nome, bendito é o Senhor, porque o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, porque o Senhor tirou a venda dos nossos olhos, porque o Senhor nos libertou da escravidão de Satanás, da escravidão desse mundo corrompido pelo pecado, escravidão, ó Deus, dos nossos próprios pecados, desejos maus. Nós te agradecemos por isso e te pedimos que o Senhor continue fazendo a tua obra em nossa vida, porque a tua palavra diz que o Senhor, quando começou a boa obra em nossa vida, o Senhor vai concluí-la até o dia de Cristo. Nós queremos confiar nisso e pedimos o teu auxílio nisso. Nos abençoe ainda no decorrer dessa semana, naquilo que ainda vamos fazer, Deus. Que o Senhor nos conduza em todas as coisas. Que teu nome seja engrandecido através das nossas vidas. Nos dê essa condição, Pai. Nos dê essas oportunidades. Nos torna sensíveis àquilo que acontecer, Deus. Diante das situações, diante das circunstâncias. Nós te agradecemos, Pai, por tudo. Nos leve em paz para os nossos lares. Abençoa aqueles que estão assistindo esse culto pelo Facebook. É a oração que fazemos gratos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.